Já estamos de volta. Hoje falamos de uma doença rara, a osteogênese imperfeita, mais conhecida como doença dos ossos de cristal. Eu recebo aqui no estúdio da Record News o ortopedista Dr. Miguel Acari. Doutor, essa doença se tornou um pouco mais conhecida com um filme com o Samuel Jackson, Corpo Fechado. Exatamente. Eu tenho uma coisa chamada osteogênese imperfeita. É uma doença genética. Não produzo uma certa proteína muito bem. E isso deixa meus ossos com uma densidade muito baixa, fáceis de quebrar. Quer dizer, aí que a gente começou a prestar mais atenção. Lançou na mídia essa doença porque ele faz o papel de um portador de osteogênese imperfeita e é o vilão do filme, né? Eles transportam essa deficiência, esse trauma, entre aspas, do ator, né? Que é o vilão. E aí começou todo mundo a prestar atenção. Nossa, que doença é essa que os ossos fraturam com tanta fragilidade? Será que existe, né? Porque quando a gente vê alguma coisa na ficção, a gente fica ainda mais em Hollywood, né? Um filme de uma superprodução. Então chamou a atenção e realmente nessa época saíram várias reportagens e perguntas. E mães nos enviavam e-mails falando, ai, meu filho deve ter isso porque ele já quebrou uma vez ou duas o braço. Quer dizer, algumas mães acabam se alarmando um pouco à toa. Várias mães. Teve mais do que uma fratura, pronto. Para a mãe que viu o filme, fica impressionada. Extremamente impressionada. E a gente sabe que não é bem assim, né? Agora, alguns pais, por exemplo, podem desconfiar. Como é que o pai vai desconfiar? Porque no momento que o bebê nasce, né, ele não tem como dar um sinal. Ele chora por um monte de razões. Como é que ele vai perceber que o filho pode ter essa doença? Nos casos graves, porque essa doença ela tem várias formas de apresentação. Nos casos graves, eventualmente a criança já nasce com muitas fraturas. A contração uterina faz com que ela frature dentro do útero. A manobra de parto já provoca várias fraturas. Então, esses casos, o diagnóstico é feito ao nascimento. Mas os casos que a apresentação não é tão óbvia. Nem sempre é tão fácil. Existem algumas características faciais, uma face um pouco mais afilada, a esclera, esse branco dos olhos, um pouquinho mais azulado do que o normal. E, em alguns casos, uma dentição também alterada. Então, como fica a dentição? A gente chama de dentinogênese imperfeita. Os dentes não têm esse formato bonito, eles ficam meio pontiagudos, quebradiços, né? Só que dificilmente você dá o diagnóstico só pela dentição. Esses casos que têm a dentição alterada já tiveram algumas fraturas e já passaram em algum hospital e, eventualmente, já foi dado o diagnóstico. Existem casos de pais que tiveram 3, 4 fraturas. O diagnóstico é feito no filho, que também é portador, e de repente você olha o pai e vê que ele tem todas as características e nunca percebeu, nunca sofreu tanto com isso. E teve uma vida relativamente normal, né? E só de segurar um bebê no colo, por exemplo, pode causar uma fratura? Não, aí que tá. Nos casos... Eu li alguma coisa assim, isso já é... São aqueles casos graves. Os casos graves, manipulação provoca fratura, as mães, elas montam uma estrutura como se fosse uma proteção para a criança, você manipula, ele pode quebrar e são casos extremamente angustiantes. Esses que chamam a atenção, realmente. Esse menino que foi apresentado na reportagem é um caso grave. Tanto é que agora, com 10 anos, pelo que eu vi, parece que ele anda em cadeira de rodas, não sei. É um caso mais grave. Esses casos, eles têm um benefício muito grande com a medicação. Hoje, o que é mais usado hoje é o pamidronato, que é uma medicação feita venosa, que melhora a qualidade óssea. Nunca vai chegar a ser um osso normal, né? Mas melhora muito a qualidade óssea. A gente vai falar um pouquinho mais sobre os tratamentos daqui a pouco. Agora eu tenho uma dúvida. Por exemplo, se esse caso não foi diagnosticado durante os exames pré-natais, enfim, e a mulher vai ter um parto normal, isso pode causar uma fratura? Não é recomendado fazer o parto normal, tem que ser cesárea. Se o diagnóstico é feito intraútero, sim. Se não teve diagnóstico, uma região mais afastada, que não tem tanta estrutura, enfim. Às vezes o parto normal, a criança nasce com uma fratura, eventualmente pode acontecer fraturas em crianças normais. É muito frequente fraturas de clavícula, fraturas em crianças normais. Durante o parto normal. Isso, um parto mais difícil, uma criança muito grande, né? Então isso acontece. Às vezes até passa despercebido mesmo. Uma fratura não, foi pela dificuldade do parto e você atribui a essa forma. Mas os casos muito graves não é uma fratura só que vai aparecer. Quer dizer, não tem como não se diagnosticar isso. O diagnóstico vai ser feito antes do parto. Agora, imagino que para a criança a vida seja um pouco complicada, né, na infância, porque é aquela fase que ela quer brincar, quer correr, quer fazer arte, escorrega, cai. Exatamente. Como é que fica a vida dessa criança? Fica limitada.
fica limitada, mas você não, também não vai afastá-la da sua fase de criança. Então, não vai impedi-la de se divertir, né? Tu deixa ela ter a vida dela, o que ela quiser fazer, óbvio que com algumas restrições, você não vai orientá-la a fazer rugby, né? Sabe? Algum esporte de impacto, mas você tenta direcioná-la. Mas mesmo de bicicleta ali em casa, na rua? Não deixar. Sabe, as crianças que nós cuidamos e que têm uma vida relativamente normal, isto é, não tem múltiplas deformidades, nós não restringimos a vida dela. Nós orientamos, deixa, vai para a escola, na educação física você tira um pouco dos esportes de impacto, mas você deixa ele ter aquela confraternização com as outras crianças. Nos casos moderados, isso é totalmente inviável. Quer dizer, os pais têm que prestar atenção, claro, um pouco mais, mas também não precisa ficar... Exatamente. Tem uns que são mais agitados, umas crianças mais agitadas, com osteogênese imperfeita, fica pulando de árvore, sabe? Mas essa é uma fase que... Quantas fraturas uma criança que não seja esse caso grave, por exemplo, pode ter da vida? Nós temos casos de osteogênese imperfeita que tem poucas fraturas, 3, 4 fraturas, e os casos graves podem ter 50, 60 fraturas, né? Existe um leque intermediário nisso, de pessoas que têm 10, 11, 12, depende de uma série de fatores, e um dos fatores é a deformidade. Se você tem um osso com uma deformidade, isso predispõe à fratura, né? Porque ele recebe carga num ângulo diferente e quebra mais fácil. Geralmente acontece entre irmãos? Sim, de transmissão hereditária. E transmissão hereditária, aquela linhagem. Se for dominante a transmissão, todos os filhos vão ter. Como é que se trata? Você estava falando de um remédio, né? Que fortifica os ossos? Sim, é um remédio que, na realidade, ele não foi desenvolvido justamente para a osteogênese imperfeita. Ele começou a ser usado no Brasil como coadjuvante do tratamento oncológico. As mulheres que fazem um tratamento quimioterápico tinham uma desmineralização, então se dava esse medicamento. E viram que ele atua no fortalecimento ósseo e o Ministério da Saúde liberou para o tratamento da osteogênese e não faz uma década, né? E esse medicamento, ele atua diminuindo, o osso é uma estrutura que está em constante remodelamento, né? Então ele diminui as células que comem o osso, sabe? Isso se chama osteoclasto, né? Então que enfraquece. Ele vai atacar essas células que... São células normais, nós temos, o osso precisa ter esse turnover que a gente fala, né? Então ele diminui um pouco a capacidade daquelas células fazerem essa apoptose que nós chamamos, né? E isso daí faz com que o osso mantenha uma resistência um pouco maior. É um medicamento... Tem outros medicamentos, esse especificamente é feito venoso. E esse é o mais potente, é o melhor que existe atualmente? É o que hoje existem mais estudos, existem outros medicamentos saindo no mercado, muitos não estão autorizados ainda, estão em fase de pesquisa, alguns autorizados para ser feitos só fora do Brasil, mas no Brasil hoje esse é o que mais frequentemente se faz. E esse é oferecido pelo Sistema Público de Saúde? Sim, é oferecido. Porque se for comprar, por exemplo, em um consultório particular, é um remédio caro, imagino que seja... Eu acho que não é nem isso, acho que você tem essa possibilidade, essa disponibilidade, e quando nós falamos sistema único, você imagina que a maioria das pessoas no Brasil não tem um acesso, né? Então isso foi bom, isso foi até uma discussão que teve em Brasília, inclusive um colega nosso que trabalha conosco, o Santilli, foi até lá para poder autorizar isso na Santa Casa. Tá ótimo. A gente vai para mais um intervalo, em breve voltaremos para falar sobre a doença dos ossos de cristal, não saia daí.